Olá, amigos do Washington Fora de Horas, bem-vindos nesta terça-feira, 16 de novembro de 2021. Convosco está nos próximos 30 minutos a Ana Guedes. Saúdo-vos e espero que se juntem a nós nesta terça-feira, que amanheceu aqui na área de Washington com sol. Apesar do frio que está neste momento aqui na área de onde eu estou a transmitir, estão 4 graus positivos. Não irá além dos 11 graus durante todo o dia e a tendência, de facto, é para continuar a arrefecer, por assim dizer. Portanto, 4 graus positivos aqui nesta área, mas as notícias podem ser muito mais quentes do que propriamente a temperatura. E vamos então começar com Angola, onde o Sindicato dos Professores e o Governo negociam a fim da greve. A greve nas universidades públicas angolanas, que teve início há 6 dias, recorda-se, precipitou uma maratona negocial entre o Governo e o Sindicato dos Professores do Ensino Superior, visando satisfazer o caderno reivindicativo dos docentes. O dirigente deste sindicato, Carlinhos Jassala, disse à Voz da América terem já realizado 3 rondas negociais e admitiu que até amanhã seja assinado um memorando de entendimento entre o seu sindicato e os Ministérios das Finanças, Ensino Superior e do Trabalho e Segurança Social. O sindicalista precisou que, enquanto isso, a greve continua em todo o país e que muitas organizações sociais se têm manifestado solidárias com a causa dos docentes. Jassala sublinhou que só a Assembleia Geral deverá decidir se vamos suspender, interpelamos ou levantamos a greve. Por seu lado, o secretário-geral da Central-Geral dos Sindicatos Independentes e Livres de Angola, CGCILA, Francisco Jacinto, manifesta solidário com a greve do Sindicato dos Professores do Ensino Superior e acusa o governo de João Lourenço de ser arrogante e insensível à concertação com os seus parceiros sociais. Este governo não dialoga, este governo impõe, observou Francisco Jacinto. Os docentes universitários exigem que os gestores das unidades orgânicas sejam escolhidos por via de eleições, além de aumento salarial, assistência médica e medicamentosa dos docentes e a harmonização dos planos curriculares e a formação contínua dos professores. A construção de cidades universitárias em Angola, a aposta na investigação científica e melhores condições dos laboratórios e bibliotecas completa os 8 pontos do caderno reivindicativo dos professores universitários. Este é um tema que vamos voltar na nossa emissão de rádio. Portanto, este é o Washington Fora de Horas nesta terça-feira, 16 de novembro de 2021 e convosco está Ana Guedes. Vamos continuar com notícias e Angola ainda. Isto porque a Procuradoria-Geral da República formalizou, aliás, acusações no caso Lusati. O Procurador-Geral da República formalizou então a acusação contra 2 dezenas de militares e civis arguidos no processo que ficou conhecido como caso Lusati ou Operação Caranguejo, que em maio apreendeu malas com milhões de dólares e euros, imóveis e viaturas de luxo no país e no exterior, na posse de um major de nome Pedro Lusati, que estava colocado na Casa de Segurança do Presidente da República. Os arguidos, entre militares e civis, estão acusados de peculato, branqueamento de capitais, entre outros crimes de associação criminosa. A sua detenção ocorreu quando Lusati procurava alegadamente, em meados de maio deste ano, deixar o país com bagagem na qual tinha milhões de dólares, euros e também kwanzas. Na sequência, o presidente fez uma razia na Casa de Segurança, tendo afastado um dos seus principais colaboradores, o ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança, Pedro Sebastião. E já iremos a Moçambique. Vamos ver quem, entretanto, se juntou a nós neste Washington Fora de Horas. Temos o Vano Vicente, que nos dá boas tardes. Boas tardes, então, para o Vano Vicente, aqui na área de Washington. Ainda é manhã, são 8h34 da manhã. Temos também o Pedro Lindo conosco. Ele está no município do Lual, em Angola. E temos desde Quelimane o nosso amigo Mamad Iqbal Daoud, está então em Moçambique, mas vamos então continuar com notícias neste Washington Fora de Horas.
E as notícias agora levam-nos até Moçambique. Vamos até à costa do Índico, em África. A presidente da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan, disse que a paz foi restaurada ao longo da fronteira da Tanzânia com Moçambique e que foram neutralizados os militantes da província de Cabo Delgado que têm vindo a causar estragos nas aldeias do sul de Mtwara. Esta é a primeira vez que Samia fala publicamente sobre a ameaça representada por grupos terroristas de Moçambique e uma prolongada operação militar na fronteira sul da Tanzânia, portanto a fronteira com Moçambique. De acordo com uma declaração da presidência tanzaniana, Samia também exortou os principais comandantes militares a incluir o terrorismo na sua agenda. Ainda em Moçambique foram contrabandeados 14 toneladas de ouro, rubis e outros minerais preciosos, queria dizer, isto contrabandeados para fora de Moçambique desde o princípio do ano e até agora, e segundo Fernando Maquena, um alto funcionário do Ministério dos Recursos Minerais, Moçambique é um dos países que tem um dos mais vastos e ricos depósitos de pedras preciosas do mundo, muitas vezes extraídas por mineiros de pequena escala que não têm acesso aos mercados formais, muitas vezes também extraído por garimpeiros. Ouro, rubis, granadas e tantalite, utilizados para criar aço cirúrgico, têm sido contrabandeados do norte e centro de Moçambique, segundo aquele funcionário do Ministério dos Recursos Minerais. O comércio ilegal de minerais preciosos em Moçambique está largamente centrado no norte do país, onde uma insurreição islamista deslocou cerca de 800 mil pessoas. A província de Cabo Delgado, mais afetada por essa insurreição, abriga a mina de rubis Montepuez, que atualmente abastece mais de metade do mercado global de novos rubis. O juiz conselheiro do Supremo Tribunal, Rafael Sebastião, disse a propósito que o sistema judicial estava a trabalhar para reprimir os casos de contrabando. Continuando ainda a falar, e Cabo Delgado, o diretor do Fórum da Monitoria do Mecanismo da Revisão Periódica Universal de Direitos Humanos da ONU, em Moçambique, Sousa Shell, defendeu a criação de tribunais para julgar casos de violação de direitos humanos em Cabo Delgado, tanto as forças de defesa e segurança de Moçambique, como por parte dos insurgentes. Aquele responsável justifica a proposta com o facto de crimes contra a humanidade e de guerra terem de ser julgados em jurisdição especial, o que não está a ocorrer em Cabo Delgado. Porém, o advogado Arlindo Guilamba diz que a criação de tribunais especiais não tem cabimento no ordenamento jurídico moçambicano e, por isso, os crimes relacionados com o terrorismo podem ser julgados nos tribunais comuns. Em tempos, Moçambique já teve em exercício tribunais militares, sendo que Guilamba recorda que os mesmos funcionavam dentro do quadro legal previsto na Constituição, o que não acontece atualmente. Este é o tema de uma reportagem que teremos também na nossa emissão de rádio. E já agora, antes de passarmos à Guiné-Bissau, gostaria de perguntar aos nossos amigos que estão connosco o que é que acham, se acham que há necessidade, até nos vossos países, de terem tribunais especiais, por exemplo, para julgar crimes de direitos humanos, para julgar também participação de outras partes em conflitos, por exemplo, em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau. Diga-nos o que é que acha, porque é de facto um tema importante e não são muitos os países que aceitam de bom grado haver um tribunal especial para julgar casos que os podem expor internacionalmente e também que podem acarretar penas substanciais, portanto, e acusações substanciais. Portanto, gostaríamos de saber o que é que vocês pensam sobre se há ou não necessidade de criar um tribunal especial para julgar crimes de guerra em Cabo Delgado ou noutras partes da África lusófona. Portanto, aqui fica o meu pedido para que digam o que é que vocês acham que deve ser feito. Vamos então à Guiné-Bissau. Dia das Forças Armadas, o presidente pediu união aos guineenses. Umaro Sissoko Embalo pediu hoje a unidade dos guineenses para concretizar o desígnio nacional, disse ele, de estabilidade e desenvolvimento do país. Junto vamos fortalecer o Estado de Direito Democrático, estabilizar as nossas instituições políticas e desenvolver economicamente o nosso país, base sobre o qual o progresso social se constrói e se sustenta,
afirmou Embalo na cerimónia de comemoração de mais um aniversário das Forças Armadas Guineenses e da celebração do Dia da Independência que, como recordam, assinalou-se a 24 de setembro. O chefe de Estado lembrou também que a juventude guineense sacrificada, a quem enviou um abraço de solidariedade, de cumplicidade, salientando que o seu futuro tem de ser melhor do que foi nas quase 5 décadas de independência nacional. Sissoko Embalo diz que a Guiné perdeu quase metade dos anos de independência, mergulhada em crises políticas que provocaram impactos negativos nas instituições políticas e na vida económica do país, com reflexos sociais graves. O presidente guineense disse que desde que tomou posse, muitas figuras ilustres visitaram Guiné-Bissau e a política externa ganhou um dinamismo que contribui para elevar a autoestima nacional e abrir portas à cooperação internacional. De referir que, no domingo, ao regressar do país, Embalo admitiu que podia demitir o primeiro-ministro, que, entretanto, se encontrava no exterior destas celebrações, em que ele acabaria por não cumprimentar, tal como fez a outras personalidades presentes, entre eles o secretário executivo da CPLP, Zacarias Costa, e os presidentes do Senegal, Macky Sall, e da Libéria, George Weah, e também representantes de governos da sub-região. Gostaríamos de saber também dos nossos, aqui vai uma pergunta para os nossos amigos da Guiné, mas que pode ser extensa a outros países. O que é que acham da necessidade de reformular, de emendar a Constituição da Guiné-Bissau, e acham que o sistema deve ser presidencialista ou semipresidencialista? Ou seja, o presidente tem todos os poderes ou o presidente tem só alguns poderes? Portanto, aqui fica mais outra pergunta. Já perguntei sobre a questão da necessidade de um tribunal especial para julgar, tratar crimes de guerra em Cabo Delgado, que pode ser como outros crimes de guerra, como por exemplo em Angola, durante a Guerra Civil. Ou vamos lá saber o que é que acham. Há necessidade de emendar a Constituição da Guiné-Bissau? Deve ser um regime presidencialista ou semipresidencialista? Também uma questão que se pode aplicar aos outros países para onde nós transmitimos e para onde estamos a falar. O que é que acham? Deve ser o presidente a ter todos os poderes ou os poderes devem ser divididos entre o presidente e o governo? E vamos então a Cabo Verde. O governo diz que vai aplicar o IVA no comércio eletrónico. Ele quer alargar as receitas com o IVA, que é o Imposto sobre o Valor Acrescentado, já em 2022, e que passará a ser cobrado nas compras de comércio eletrónico. Isto é previsto no orçamento, portanto é uma proposta orçamental. A proposta de lei orçamental para 2022, que a Assembleia Nacional está a discutir, prevê que o IVA passe a ser cobrado nas transmissões de bens efetuados mediante a utilização de interface eletrónico. Portanto, um sítio na internet, um portal ou uma porta de ligação. Ou um mercado, uma interface de programação de aplicações ou outros meios similares. Portanto, se fizer compras online, vai ter que pagar IVA. O imposto também será cobrado na realização de vendas à distância de bens importados de territórios terceiros, com destino a um consumidor final situado em Cabo Verde. Em 2022, o governo cabo-verdiano prevê arrecadar com impostos o equivalente a 23,2% do PIB do arquipélago, o que representa um aumento de 25,6% face ao ano atual. Em São Tomé e Príncipe, o governo reitera o compromisso de aumento salarial. O ministro são tomense das Finanças, Engrácio Graça, assegurou que o governo está empenhado em implementar um reajustamento salarial com base numa negociação ampla, para a qual espera a abertura total de todos os sindicatos de trabalhadores. Diz ele, é falso dizer que o governo não quer levar adiante o processo de reajuste, mas também tem que se dizer que é preciso ver todos os impactos antes de chegar a um valor real e justo. É isso que o governo está a fazer, disse o ministro, depois de entregar no Parlamento a proposta orçamental para o próximo ano. Entretanto, o Engrácio Graça deixa cair por terra a promessa do seu antecessor e outros membros do governo de implementar o processo com retroatividade a partir de janeiro deste ano, ao justificar que o processo foi retirado na Assembleia. E vamos aqui falar dos Estados Unidos, mas antes disso vamos ver quem é que se juntou a nós. Temos connosco
o Sergei Kalashnikov, Mikhail Kalashnikov, que fala sobre Angola. Temos também connosco o Marcos de Xai-Xai, diz boa tarde à voa portuguesa e a todos que estão ligados. Ele fala sobre que em Moçambique não há tribunal para julgar esses casos, portanto são casos de abusos dos direitos humanos, mesmo aquela fantochada das dívidas ocultas. É uma porcaria. Os Estados Unidos deviam interceptar o nosso presidente e detê-lo para responder em Londres, creio eu. Estamos mal aqui em Moçambique. Portanto, o Marcos de Xai-Xai a falar e a responder de alguma forma à pergunta que eu coloquei sobre a necessidade ou não de criar um tribunal especial para julgar abusos dos direitos humanos em Cabo Delgado por todas as partes. Não sei se esse tribunal especial iria também julgar elementos das forças estrangeiras que se encontram em Cabo Delgado a ajudar as forças moçambicanas no combate à insurreição. Não é muito claro. Mas temos também connosco o Artur de Oliveira. Ele diz que, ele diz que gostaria que houvesse um tribunal independente para julgar crimes de corrupção. Ora, esta aqui é uma opinião do Artur sobre a necessidade de ter tribunais especiais, não é? Que são criados com objetivos especiais. Temos também connosco o KN, daqui a Rivas, diz: saúde à Voz da América, felicita a todos pela passagem hoje do Dia da Tolerância, apelar a todos para que sejamos mais tolerantes no nosso dia-a-dia. Ele está em Maputo, Moçambique, de onde envia para todos um forte abraço. Ora, um forte abraço para este nosso amigo que fala aqui sobre o Dia da Tolerância. Tolerância que hoje se assinala. Mas vamos então falar aqui dos Estados Unidos. O presidente americano Joe Biden assinou a lei que formaliza o pacote de 1,3 trilhões de dólares para a melhoria das infraestruturas nos Estados Unidos, que pretende reparar estradas e pontes deterioradas, melhorar os caminhos de ferro, expandir o transporte público e ampliar o serviço de internet de banda larga, ao mesmo tempo que, espera-se, possa criar milhões de empregos. Mas, entretanto, a Casa Branca dizia às primeiras horas de hoje que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, saudou a oportunidade de falar franco e diretamente com quem? Com o seu homólogo chinês Xi Jinping sobre questões incluindo os direitos humanos, a concorrência económica e Taiwan. Foi a primeira reunião individual desde que Biden tomou posse. Foi uma reunião que durou 3 horas e meia e foi virtual. Biden referiu que entre os dois países existe intencional ou intencionalmente uma competição pura. Xi reconheceu as muitas questões entre as duas grandes potências e, como esperado, defendeu a soberania da China contra o que Pequim há muito entende como julgamento e pressões americanas e internacionais. Biden, por seu lado, salientou que os países precisam de estabelecer barreiras para evitar conflitos e trabalhar em conjunto, sempre que possível, em questões como as alterações climáticas. Este foi um dos assuntos também discutidos pelos dois líderes, segundo a Casa Branca, que incluiu também discussões sobre desafios regionais, incluindo a Coreia do Norte, Afeganistão e Irão, e a questão dos direitos humanos. Oficiais russos rejeitaram hoje acusações de que a Rússia colocou em perigo os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional quando realizou um teste de armas que criou mais de 1.500 peças de lixo espacial. Oficiais norte-americanos tinham acusado a Rússia de destruir um velho satélite com um míssil naquilo que chamaram ataque imprudente e irresponsável. Os destroços podem causar grandes danos à estação espacial. O Ministério da Defesa russo confirmou hoje a realização de um teste e a destruição de um satélite defunto, mas insistiu que os Estados Unidos sabem com certeza que os fragmentos resultantes não constituíram nem constituirão uma ameaça para as estações orbitais, as naves espaciais e as atividades espaciais, e chamou os comentários norte-americanos de hipócritas. E vamos falar aqui de notícias da África, não sem antes sabermos quem temos connosco nesta terça-feira, 16 de novembro de 2021, em que está convosco nesta manhã fria e soalheira ao mesmo tempo aqui na área de Washington. Estão 4 graus positivos,
Está convosco, como eu dizia, Ana Guedes. Temos o Monteiro, a Anai, que diz que caso Lussátia não passa de mais uma manobra de entretenimento. Temos também o Honori Mbanj, que diz em Moçambique é perca de tempo criar um tribunal para Cabo Delgado. Em Moçambique não há democracia, mesmo o assunto das dívidas ocultas sabemos que é uma comédia. Ora, temos aqui os nossos amigos aqui com os seus comentários. Nesta terça-feira temos o Simão Filho Júnior, diz boa tarde, assisto a partir de Luanda, Angola. Temos também connosco a partir de Luanda o bem-vindo Daniel e temos ainda aqui o comentário do Monteiro Anai sobre os bajuladores do MBLA. Vamos então deixar-vos aqui com estes comentários. Vamos também reconhecer a presença do Arcádio Efraim. Ele diz está em Montreal, portanto está aqui no Canadá, aqui um bocado mais para cima, portanto para cima dos Estados Unidos, onde não devem estar 4 graus positivos, deverá estar um pouquinho mais frio. Temos também Serapião Xilingutila, que diz que está no Ando. Temos o Honório Banja, diz que está ligado desde Maputo. E vamos então aqui continuar com as notícias. Vamos falar agora de África, como eu disse. No leste da República Democrática do Congo foram detidos 6 soldados suspeitos de extorquir dinheiro a viajantes em postos de controle nas estradas e outros 2 foram condenados por matarem 2 crianças. Está em curso, segundo a AFP, uma investigação para identificar possíveis cúmplices. Além disso, os 2 soldados que foram condenados à morte este fim de semana por homicídio e tentativa de violação foram acusados de matar as 2 crianças de uma mesma família na noroeste de Goma durante uma disputa. As crianças foram atingidas por balas perdidas durante uma disputa. O Kivu do Norte está atualmente sob medidas de emergência, com autoridades civis serem substituídas por governadores militares e policiais numa tentativa de restabelecer a ordem na zona de conflito. No Uganda, 2 ataques suicidas hoje que mataram 3 pessoas e feriram 33 na capital, Kampala, foram levados a cabo por um grupo terrorista doméstico ligado às forças democráticas aliadas, isto segundo a polícia. A África do Sul declarou hoje 4 dias de luto pelo último presidente do apartheid, Frederick de Klerk, ordenando que as bandeiras fiquem a meia haste antes do seu funeral este fim de semana. De Klerk, que ajudou a conduzir a nação para a democracia, mas nunca reconheceu os horrores do passado do apartheid, morreu, como recordam, na passada quinta-feira, tinha 85 anos de idade e foi vítima de um cancro. A família vai realizar um funeral privado no domingo. Numa mensagem em vídeo divulgada poucas horas após a sua morte, de Klerk pedia desculpa pela dor e pela indignidade e pelos danos que o apartheid causou aos negros, castanhos e indianos da África do Sul. Mas este pedido de desculpas no leito da morte não conseguiu pacificar os seus críticos, que sentiam que, ou sentem que ele não denunciou adequadamente o apartheid, nem clarificou o seu papel pessoal nas torturas e mortes utilizadas para impor o domínio da minoria branca. A Guarda Costeira de Marrocos prestou assistência a mais de 300 migrantes em dificuldades a bordo de várias embarcações. A prestação de ajuda ocorre desde sexta-feira, isto segundo a sua agência noticiosa. A maioria dos resgatados eram da África subsaariana, segundo uma fonte militar marroquina. Apesar de intensificar os controles, as partidas de migrantes das costas de Marrocos têm aumentado ultimamente. A Espanha continental fica apenas a cerca de 20 km de Marrocos e o objetivo dos migrantes é normalmente chegarem às espanholas Ilhas Canárias. Entre janeiro e outubro, cerca de 33 mil migrantes chegaram à Espanha por mar, um aumento de mais de 24% em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo números do Ministério Interior do espanhol. Outros países do norte da África, como a Tunísia e a Líbia, são também importantes pontos de partida de migrantes para a Europa.
Vamos falar aqui neste Dia da Tolerância de uma importante investigação que foi levada a cabo na Nigéria. Um painel judicial que investigou a sangrenta repressão policial contra os manifestantes no ano passado em Lagos apresentou as suas conclusões, segundo disse o governo estatal, e nele refere que o exército disparou e matou manifestantes desarmados numa repressão que poderia ser considerada um massacre. O exército da Nigéria nega que as tropas tenham aberto fogo com munições ao vivo durante os protestos de outubro do ano passado, em Lagos, que a Amnistia Internacional diz que mataram pelo menos 10 pessoas. Os protestos eclodiram inicialmente contra a brutalidade policial, mas acabariam por se transformar em grandes manifestações contra o governo. Numa das suas principais conclusões, o relatório da Comissão Judicial Independente diz que oficiais do exército nigeriano dispararam, feriram e mataram manifestantes desarmados e indefesos, sem provocação nem justificação. O Procurador-Geral do Estado de Lagos e outros funcionários do Estado devem agora apresentar as ações que irão tomar em relação às recomendações desta comissão. Vamos então agora aqui passar às nossas redes sociais, mas antes do mais dizer que, ao recordar, hoje é o Dia da Tolerância, Dia Internacional da Tolerância, e faltam 45 dias para o fim do ano 2021. Já agora digam-nos o que é que gostariam de ter em 2021, o que é que gostariam de ver satisfeito em 2021, quais são os vossos sonhos e aspirações. Portanto, Dia Mundial da Tolerância, no seu 50º aniversário, a 16 de novembro de 1995, os Estados-membros da Unesco adotaram uma declaração de princípios sobre a tolerância, entre outras coisas. A declaração afirma que a tolerância é respeito e valorização da rica variedade de culturas do nosso mundo, nossas formas de expressão e maneiras de ser humano. A tolerância reconhece os direitos humanos universais e as liberdades fundamentais de terceiros. As pessoas são naturalmente diversas. Somente a tolerância, diz a Unesco, pode garantir a sobrevivência de comunidades mistas em todas as regiões do globo. E não se esqueçam, sexta-feira temos o nosso programa de televisão sobre saúde. E se quiser participar nesta emissão, em que vamos falar de cancro da próstata, pode enviar as suas perguntas por escrito ou em áudio para o WhatsApp da Voz da América, mais 202-251-9466. Se quiser, também pode colocar a sua pergunta em direto. Envie então o seu número e o nome também para o WhatsApp da Voz da América, mais 202-251-9466. O tema vai ser Novembro Azul. É o cancro da próstata que está em atenção, é chamada de atenção para o cancro da próstata. Vamos ao website da Voz da América e o artigo que hoje está a chamar mais a atenção dos internautas tem por título Moçambique contrabandeadas 14 toneladas de ouro e rubis. 14 toneladas de ouro, rubis e outros minerais preciosos, como eu já disse, foram contrabandeados para fora de Moçambique desde o princípio do ano e até agora, disse segunda-feira um alto funcionário do Ministério dos Recursos Minerais. Moçambique é um dos países que possui dos mais ricos depósitos de pedras preciosas do mundo, muitas vezes extraídas por mineiros de pequena escala que não têm acesso aos mercados formais. Vão ao site da Voz da América, voaportugues.com e podem ler este artigo. Nas redes sociais do Instagram, por exemplo, esta semana destacamos o Instagram da Voz da América, em que o vídeo mais popular até ao momento leva-nos até à Indonésia. Partilhámos um vídeo que já ultrapassou as 6.000 visualizações, que mostra um homem e uma mulher a serem açoitados com canas em Banda Aceh, na Indonésia, depois de serem considerados culpados de violar a lei da Sharia, portanto a lei muçulmana, ao cometerem adultério. O casal foi preso depois de ter sido denunciado por residentes de que estava a ter relações sexuais fora do casamento num hotel local em agosto deste ano. Cada um deles foi açoitado 17 vezes com uma cana no parque em Banda Aceh. Ambos também foram condenados a 3 meses de prisão. No Google, nas pesquisas, o mais popular esta hora é Kyle Rittenhouse. Rittenhouse tinha 17 anos quando atirou contra 3 pessoas, matando 2 com uma metralhadora semiautomática
nas ruas de Kenosha, no estado de Wisconsin, durante um protesto contra a brutalidade policial no ano passado. Os procuradores apresentaram várias acusações contra ele, incluindo homicídio doloso em primeiro grau, tentativa de homicídio, colocar vidas em perigo imprudentemente e porte de arma de fogo. O julgamento de Rittenhouse começou e tem estado envolvido em várias surpresas. A de ontem é que os seus advogados conseguiram que a acusação de porte de arma de fogo fosse retirada, não sendo assim crime que Kyle Rittenhouse possuísse uma arma de fogo na noite em que disparou contra 3 pessoas. Esta decisão apresenta mais de 3 milhões de pesquisa no Google, portanto, as redes sociais em que a Voz da América se encontra, Instagram, Twitter, estamos também no YouTube e não se esqueça Facebook e o nosso site em www.voaportugues.com. E quase no final desta Washington Fora de Horas, connosco a Ana Constância de Paula, desde Luanda. Temos também o nascimento de Afonso da Silva, em que diz que este processo não vai ter pernas para avançar. Eu creio que é a questão do caso Lussati. Portanto, vamos aqui a outros que, entretanto, se juntaram a nós. Temos o Ed Oke, diz, está em Benguela, que ele diz é a cidade em Angola. Temos também connosco, como já tinha dito, o Honor Mbanje. E pronto, amigos internautas do Washington Fora de Horas, de todos se vai despedir Ana Guedes. Deixo-vos com votos de que continuem a ter uma boa terça-feira, um bom resto de terça-feira. Eu vou voltar para a semana, amanhã estará aqui convosco o Amâncio Miguel. Até lá fica um abraço para todos, de novo, boa terça-feira, um bom resto de terça-feira e como sempre, estamos juntos. Bye bye.